Experiência espiritual. Quase todo buscador espiritual tem uma história de sua primeira grande experiência espiritual. Olhando a partir daqui, o mais engraçado é que toda experiência fica nivelada. E a ideia de qualquer experiência ser mais espiritual do que a outra, ou mais importante do que a outra, é completamente transparente. Não existe tal coisa como experiência espiritual. Existe somente isso. No entanto, à medida em que a história se passa, minha primeira grande experiência espiritual aconteceu quando ouvi uma fita cassete de meditação de Ki Kong, que o meu amigo Léo havia me emprestado. Eu tinha 19 anos e vivia por mim mesmo em uma nova cidade. Léo era um novo amigo. Nós tínhamos atingido uma amizade, em grande parte porque ambos expressavam um grande interesse em explorar a natureza da realidade. Eu queimei algum, então eu me sentei na minha cama e ouvi a fita através de fone de ouvido. Eu queimei algum. A minha cabeça custei a pegar aqui. A meditação era um conjunto de exercícios de respiração guiada, culminando no que é chamado respiração embrionária. Naquela altura, na, naquela altura da meditação, acredito que Ken Cohen descrevia um ovo de ouro. Naquele momento, meu sentido de self rapidamente se expandiu e se dissolveu como um Big Bang na consciência. Durante o momento seguinte, eu não tinha um senso de mim mesmo no sentido habitual. Eu estava ciente, muito parecido com um sono profundo, exceto sutilmente parecendo estar mais consciente, seja lá o que isso signifique. Outras pessoas relataram suas grandes experiências espirituais para mim. Às vezes, eram alguns segundos, às vezes horas, às vezes dias, às vezes até meses. E depois tudo acaba. As chamadas experiências espirituais realmente são apenas deliciosas, agradáveis, expandidas, experiências sutis. Elas podem ser maravilhosas, mas essas experiências não têm nada a ver com a simplicidade de ser. Muito parecida com experiências psicodélicas, essas experiências espirituais podem levar alguém a buscar mais, mais e mais. Não há nada de errado com isso, mas não tem nada a ver com a simplicidade do ser. A simplicidade de ser é o que é, independentemente de experiência espiritual ou de outra forma. A simplicidade de ser é completamente inafetada por qualquer experiência. A experiência espiritual não é melhor que qualquer outra experiência. Parece apenas que tem sentido para você. Parece apenas que tem sentido para você. Isso é porque você atribuiu valor e significado e, em seguida, acredita nisso. Isso é tudo. A ideia que a experiência espiritual não é tão importante pode ser difícil de engolir para algumas pessoas. Para mim, tornou-se mais fácil aceitar porque, eventualmente, tudo na minha vida tornou-se plano e baixo. Tornei-me profundamente e completamente deprimido. Até mesmo as grandes quantidades de cannabis extremamente potentes não conseguiram produzir mais do que um pequeno impulso no humor. Eu não sentia nenhuma alegria, sem euforia, nenhuma expansão, apenas ficava deprimido. Então,
Eventualmente, eu estava maduro, como eles dizem. Você não tem que esperar por esse tipo de coisa. Basta ficar com a experiência direta. Basta dizer a verdade. Basta ser radicalmente honesto. Recuse a aceitar qualquer pensamento ou rótulos ou conceitos como resposta. Recuse a aceitar qualquer resposta. Só permaneça com o que é, como é, direto, imediato, inevitável. E veja por si mesmo que a experiência espiritual é essencialmente sem sentido. Não é nem mesmo um gostinho do verdadeiro despertar para a simplicidade de ser, porque é apenas um outro estado, apenas uma outra experiência. E a simplicidade de ser é tudo o que é. A experiência espiritual não é melhor que qualquer outra experiência. Ei, A gente poderia perguntar, afinal, o que que é espiritual, né? Você também. veja como isso é um conceito, como qualquer outro. O que que não é espiritual? Isso também vem um rol de coisas que não são espirituais, como tomar o café da manhã não é espiritual? Pois já há quem diga que sim, que as experiências, todas elas, podem ser classificadas também como um êxtase. É uma questão de olhar, né? Mas isso são só falas, isso são só brincadeiras da mente. A gente está falando sobre não dualidade. E aí tudo cai por terra, percebe? Não tem o que é espiritual, o que não é espiritual, ou tudo é espiritual, ou tudo não é espiritual. Só há isso. E aí vem aqui de dizer assim, não é para colocar alguma coisa no lugar. Ah, então deixei de ser mundano, tornei-me espiritual. Tornei-me espiritual. Então eu substituí por alguma outra coisa. E aí, essa experiência do movimento, eu substituo pelo silêncio profundo, pela experiência do vazio absoluto. Não é nada disso. Isso é tudo conversa que acontece na mente. É uma totalidade, vamos dizer assim, porque a gente não tem como não usar as palavras. A gente usa as palavras são placas, mas também não é para se abraçar nas placas. Eu não consigo ler ali o chat. Quem que está falando ali? Se quiser falar, só abrir o microfone e falar, tá? Então, Você quer que eu leia o Badra aqui? O que ele escreveu? Eu não. se Tá de quiser, pode iPhone. ler. Mas se a pessoa quiser falar, quem que escreveu ali? Não sei, tá só iPhone. Ah, lê para mim. Então Eu não pode sei ler. quem, tá? Carlos, Carlos. Pode ler. Carlos. Carlos. Aham. Tá escrito assim: estou no celular, sem o texto também. Estava pensando nisso também. Sim. Estaria ele se referindo à religiosidade enquanto experiência espiritual? Isso, espiritual enquanto oposição à matéria mundana. De- Pode ser uma forma de colocar. Tu está definindo o que que a gente comumente chama de experiência espiritual. Está relacionado à questão da religião? Tá. Ou mesmo sem religião, hoje em dia as pessoas se declaram
espiritualistas ou só espiritual mesmo, não tenho nenhuma religião, mas eu sou espiritual, porque eu acredito numa dimensão que transcende aquilo que é material. Você vê como envolve todos os parâmetros do paradigma ao qual nós assentamos a nossa vida? Por quê? Porque essa informação que a gente tem, isso no mundo das ideias, nesse mundo que supostamente tem início, meio e fim, que é a história que vem na memória agora de quem você é, sabe? Você nasceu e aí foi criado numa cidade tal, num país tal, com uma cultura tal. Então, nesse modelo que surge agora, nós estamos assentados é, nessa crença de que existe uma matéria, alguma coisa fora de nós, que forma também os nossos corpos, e que isso é real. Estamos baseados nisso. Então, tem isso que é material, e também aquilo que é espiritual, que vem dessa questão da religiosidade, das tradições espirituais e tal. Tem o elemento espiritual e o elemento material. Veja como isso faz sentido para todos que estão aqui. É da nossa cultura. Mas isso é um modelo que nos foi informado. Ele fala isso no texto em outras palavras. Ele diz: larga tudo, fica com a experiência direta. Por quê? A experiência direta, ela não é uma informação, é a única coisa a que você realmente tem acesso. A experiência de ciência é exatamente agora. Isso você tem acesso a um mundo que é feito de matéria ou onde há essa oposição matéria e espiritual, você não tem acesso. Isso é tudo, ou é informação ou é imaginação. Então, ele vai falar assim sobre essas experiências, né, ditas espirituais, mas há quem diga que não precisa ter esse nome, né? Você consome um ácido, por exemplo, LSD, e tem umas experiências psicodélicas e não sei o que e tal, de dissolução, de expansão e tal. E a pessoa, se for um ateu, ela pode não dizer que é espiritual. É só uma experiência de alteração dos sentidos, né? E de certa forma também é isso que ele diz, são estados, e a esses estados a gente deu um valor diferente, né? Então, assim, muitos daqui, em satsang acontece muito, são buscadores de longa data, já passaram por muitos lugares diferentes, tem muitas experiências para contar, né? Ou vieram do yoga, ou passaram pela ayahuasca, ou os caminhos xamânicos, uma infinidade. Mas sabe, isso é um valor que você dá por conta a essas experiências, a esses estados, por conta da cultura em que nós estamos, desse imaginário que envolve o que é realmente esse iluminar ou despertar ou nirvana, e por aí vai. Eu acho que a experiência espiritual, quando é falada isso, parece que é algo diferente do que está acontecendo agora, né? Dessa experiência comum, né? Ordinária mesmo, né? Sim, É algo sempre extraordinário, que na verdade fica algo como inexplicável, que está fora disso que a gente experiencia no dia a dia, né? Essa experiência do comer, do falar, isso se torna uma coisa sim, banal e não é espiritual nesse sentido, nessa linguagem. sim, Então, se for algo que é muito espetacular, que a mente já, ou até pouco espetacular, mas que já esteja fora desse âmbito do cotidiano, né, já é dita como espiritual, né? Eu acho que sim, é muito banalizado, né? A gente tem esse vício mesmo, né, de, sim, poxa, tive um insight agora, e a gente torna isso algo especial.
e esquece desse momento eterno que está acontecendo agora. Inexplicável, né? Exatamente. Inexplicável, não tem? Essas bocas agora falando em lugares diferentes, É, aparentes. Que é mais da espiritual do que onde que isso. vem É, que é mais espiritual e misterioso do que isso. É que mais misterioso do que esse momento? essa busca pelo extraordinário é a maior falácia de Fantasia, todas. É uma é uma maior falácia. fantasia. Uhum. Então, faz parte desse ensinamento a desconstrução dessa fantasia. É mais uma fantasia. Como dizia aí um mestre, é, a questão da iluminação é a última fantasia. É talvez a mais bonita, mas ainda é fantasia. Porque o que a gente acabou de dizer, olha como é extraordinário este instante. Mas é que esse instante, assim, aparentemente, para esse condicionamento do eu individual, ele não desconstrói e não ameniza essa dor do eu individual. Então, por isso que não se torna tão interessante investigar, né, esse momento simples, porque esse momento simples, ele está acontecendo. Diferente, não tem a interferência, né? Essa interferência, ela é fantasiosa, né? Mas o momento espiritual, o insight, ele dá uma acalmada no eu individual. Então, ele se Isso, torna mais atrativo, né? Vou buscar isso. uma coisa para acalmar isso aqui, porque essa ideia Sim, de pessoalidade sufoca, né? O tempo inteiro a gente tem que estar sim, se defendendo e procurando melhor e melhorando, e o corpo daqui a pouco vai morrer, e todas essas milhões de ideias, né? Isso é muita coisa, né? É um bombardeio, a cada segundo essa mente está sendo bombardeada, né? e aí eu vou te dizer, perca todas as esperanças. É só assim Perca mesmo. todas elas. Não tem como escapar. O eu individual Não é um tem como pau. escapar, sabe? Então é realmente isso. No fundo é isso, é que é incômodo essa versão de vida em que nós nos identificamos como sendo uma pessoa é muito incômodo. Sim, e as questões e as experiências ditas espirituais ou de êxtase e tal, elas são como assim, uma possibilidade de escape, né. "Ah, então vai se revelar e eu vou permanecer nesse estado de expansão, esse estado agradável, etc e tal". E esses estados eles passam. É isso mesmo. Porque veja que não cabe no ensinamento. Então isso é e isso aqui não é. E o incômodo e todas as outras questões que não são tão coloridas, não é. É não dois. Aprofunda nesse conceito, ainda que como um conceito através da mente. Não tem para onde ir. Tem que abraçar tudo. Ou, em outras palavras, largar tudo. Que é como a gente diz, parece duro isso, mas é largar toda a esperança. Porque essa pessoinha, ela não vai sobreviver. O processo é realmente de dissolução. E não fique esperando também que isso seja uma nova experiência, porque isso está lá no nosso imaginário. E durante muito tempo, entre aspas, permanece nos rondando. Ah, então aí vai ser assim. Vou me sentir como a gente tem visto nesse estudo que a gente tem feito, desconstruído todas as nossas desculpas para que não se assuma que é isso. É isso onde agora, onde não tem nem lugar e nem tempo, sem nem mesmo que não esteja acontecendo na sua ideia, nenhuma experiência extraordinária. Apesar que eu vou te dizer, está acontecendo sim. É ordinário, mas é sempre extraordinário. Quando se faz essa volta do olhar
essa ressensibilização, ou simplesmente esse desmanchar da hipnose, não é muito mais do que um pensamento. O que nos mantém na ideia de ser uma pessoa não é muito mais do que um pensamento. Então, esse apontamento tem acontecido aqui dessa forma, assim, extremamente direta, para que todas as desculpas que aparecem aí, elas sejam desmanteladas. Já é. Quando a gente diz só há Budas, não é uma metáfora, não é motivacional, não é fala de coaching espiritual, é a realidade. E a realidade, muitas vezes, é mais dura quando se afirma aquilo que é, o valor que tem, do que quando a gente menospreza. Vocês já perceberam isso? Porque te dizer que você é a própria vida, mesmo para o personagem, traz como que uma necessidade de se recolocar, sabe? Eles dizem assim, o próprio comportamento do personagem, quando se torna coerente com isso, não tem como não tem como não mudar. Só há isso, não há outras pessoas. Então, por isso que eles dizem, então os mestres se tornam compassivos. Não é que eles são compassivos, é que a própria compaixão se manifesta. Sem um eu, sem um centro. É esse centro, é estar, é imaginar um autor que faz e que sofre a vida, que é a desgraça, que é toda a desgraça. Só tem vida, vivendo-se. E o convite é agora. Esse simplesmente ser é agora. Como ele diz no texto, simplesmente ser não tem a ver com uma experiência de expansão ou de sei lá o quê. Simplesmente ser é simplesmente existir, existência. Olhe para esse eu. Quando é que ele não está presente? É o próprio sentido de existir, é a própria existência. Veja que a existência, real ou não, aparece nesse sentido de existir. Veja se não é assim. O convite é sempre através da tua experiência direta. Ele é teu mestre. Todos os outros supostos mestres e professores aparecem nisso também. Você nem vai saber, nunca vai saber, se eles realmente estão lá. Não é conversa de maluco, é a tua experiência. Maluco é afirmar que realmente tem um mundo material lá fora. Você nunca teve acesso a isso. Houve um tempo, mesmo aqui na historinha da imaginação, você que acreditava em coisas que pareciam absurdas. Terra plana e o Sol girando ao redor da Terra, e por aí vai. Era a verdade daquele momento na historinha. E revelou-se uma coisa completamente diferente aqui dentro da história. Então, estamos caminhando
e alguns mestres, né, alguns professores já falam sobre isso, nessa mudança de modelo, onde a vida vai ser vista como realmente é, baseada em consciência, não baseada em matéria que é possível fragmentar. Ciência não tem como dividir. Tenta dividir, ou tenta sair da ciência de saber. O que acontece fora de saber? Do saber. E esse saber é você. Você nunca tem experiência de um outro que sabe. Não. Desse outro que supostamente você fala, você só tem a informação, veja, só tem a informação dos sentidos, da percepção, do pensamento ou da imaginação. E pensamento, percepção e imaginação é ciência. É feito de ciência. Sem ciência, não tem percepção de mundo. Vê isso, observa isso, que essa é a tua experiência. Então, a gente não está, o ensinamento não está te pedindo para embarcar em nenhuma viagem extraordinária, a gente não está pedindo para você acreditar em alienígenas nem mestres ascensionados, que a gente não sabe se estão lá ou não. O ensinamento aponta para a experiência direta acontecendo agora, acessível a todos. Você está ciente? Você sabe-se agora? Quem está ouvindo essas palavras? Eu. Quem é esse eu? Já olhou para isso agora? É um combo de emoções e percepção ou noção de corpo e de história de quem é essa pessoa? É esse combo que você é? Ou esse combo aparece em você, nesse sentido de estar aqui? Aqui e agora. Sempre. Nunca tem. Nunca acontece em outro lugar, nem em outro tempo. Percebe? Percebe como isso é claro e óbvio, sem nenhuma firula, exatamente radical e cortante. Esse é o apontamento final. É o primeiro e o último. E é o único. Tudo mais gira ao redor disso. Muitas histórias podem ser contadas, se preparando para quê? Para isso. Para dizer que já é, que já está pronto, que basta abrir os olhos. Por isso, despertar. Essa é uma metáfora, despertar. Porque está de olho fechado, está dormindo, é só isso. Mas já é. Mas já é. Tem ressonância aí, quando se faz essa fala? Vou me atrever a dizer que tem sim. Por quê? Porque é a experiência de cada um. E essa ideia de ser uma pessoa é que surge. Ela é que dança, vem e vai. A verdade, luminosidade, espaciosidade, liberdade, felicidade, que é, independente de todas as experiências que parecem surgir, nunca muda. É permanente.
ou as palavras eterna e infinita. Alguém quer ler o que escreveram ali? Não? Há uma pergunta. A experiência direta não precisa afirmar, barra defender, ou negar, barra opor-se à ciência, certo? Não, não precisa se opor a nada. Quando a gente está aqui se movendo no sonho, para construir uma casa, você chama um engenheiro, né? A gente pode dizer assim também, no jogo há regras. E se as regras não são cumpridas dentro do jogo, o avatar se dá mal, ele se machuca e morre. E aqui no jogo também é assim. Mas, independente das regras do jogo, você vê que isso que está sendo falado agora é verdade. E o jogo está acontecendo nessa ciência. Seja ele como for, tenha ele a complexidade que tiver. Por que que a gente fala de ciência aqui, principalmente no Ocidente? Porque a ciência passou a ser o nosso Deus. E ela é tipo assim, o que assina embaixo. Então, tudo tinha que passar pela mão, né, pelo assentimento da divindade, de Deus. E aí, num certo momento da história, isso foi quebrado. Ah, não, agora só aquilo que passar pelo método que puder ser considerado científico. Isso também é uma falácia. E todos os dias, isso que a ciência diz, dá como certo, é negado, desconstruído. Inclusive, dentro da ciência, já se fala já há algum tempo que esse modelo material, ele é obsoleto já. E aí já se diz que é tudo energia, a energia é indefinível, eles não conseguem chegar no final de realmente dizer o que é. E aí estão começando a chamar isso que lá no Oriente já se sabe há muito tempo, a questão de que o observador faz parte da dinâmica. Será que estamos chegando a esse modelo em que a consciência é que é o fundamento e não a matéria? Então, não vamos negar a ciência, não é necessário. Deixa a ciência para os cientistas. Como disse lá a fala de Jesus, dai a César o que é de César. Fique aí com a ciência. E se a gente precisar chamar alguém aí durante o sonho, e ainda assim eu sei, ainda assim, o que é aquilo que você realmente honra? O movimento, esse movimento do qual você não tem nenhuma certeza, nenhum contato ou a tua experiência. Essa é a inversão que o ensinamento pede. Olha para isso. Olha para isso. Para de estar tão distraído com o movimento. E veja como ele tem similaridade com o movimento que acontece nos sonhos. No sonho onírico mesmo, quando a gente está, o corpinho lá supostamente adormecido, no sonho os sonhos têm às vezes leis próprias, que são diferentes aqui desse plano aqui. E lá faz todo sentido. E ninguém está questionando por que as pessoas flutuam. Porque é a lei que acontece lá. Não é assim?
E como é que você tem certeza que isso agora acontecendo, inclusive essa fala e essa reunião aqui, não fazem parte de um sonho? Você não tem certeza. Esse é um lugar que também o ensinamento aponta. É um lugar que nós temos que admitir que é o nosso lugar, o lugar de não saber. Da impotência enquanto pessoas, enquanto conhecimento humano, de abarcar a experiência da vida. Nós não sabemos nada. E esse é o melhor lugar para ficar. É um lugar de liberdade. Não te compete, realmente, não te compete decifrar o enigma da vida. O que te compete é apenas ser. E isso já é. Isso já é. Recuse aceitar qualquer resposta. Só permaneça com o que é, como é. Direto, imediato, inevitável. Não é sempre assim. É sempre direto, imediato e inevitável. Embora a pessoa imagine um controle sobre as situações, mas todas as suas ações, veja aí, até estar aqui nessa reunião agora, vem de uma vontade, de um impulso. Esse impulso ele é independente. Ele simplesmente surge. Veja se não é assim. Veja se faz sentido aí. Você não sabe como chegou aqui. Tem um impulso, uma volição. E aí a gente pode contar histórias sobre isso, dizer que são os arquétipos. Então funcionaria aqui o arquétipo, esse do buscador, ou eles chamam também o arquétipo do herói, que vai passar por todas aquelas tarefas até chegar lá e se realizar. E agora? É só uma maneira de explicar que a gente não sabe. Simplesmente é assim. Então, perca o controle, que na verdade você nunca teve. Aí eles dizem assim: para de incomodar o motorista, fica quieto aí no banco e aproveite a viagem. Como um passageiro, aproveite a viagem. Porque, veja, também não vamos colocar assim: ah, a consciência faz. Não, a consciência não faz nada. Simplesmente surge. O mistério da vida surge nisso. Essa é a realidade. A verdade vertical, cortante, que é para cortar todas as fantasias envolvidas e te deixar nu, nu e livre. Veja por si mesmo que a experiência espiritual é essencialmente sem sentido. Não é nem mesmo um gostinho do verdadeiro despertar para a simplicidade de ser. É isso aí. Porque é apenas um outro estado, apenas uma outra experiência. E a simplicidade de ser é tudo o que é. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então, vem aqui uma história
que eu acho, né, parece aqui como trágica, porque tem essa... E dizer que é trágica também é só um conceito, né? Não é nada. Mas para desmanchar essa ideia de que, vai ficar tudo bem. Sei lá, o que é tudo bem? No Tibete, eles diziam que estava acontecendo uma experiência espiritual extraordinária, porque não era uma experiência individual, era uma experiência espiritual coletiva. E aí, as pessoas desejavam que seus filhos fossem acolhidos pelos mosteiros, para que eles pudessem chegar a esse reconhecimento, porque era o máximo, como a gente tem aqui que a gente tem valores diferentes, né? O máximo para nós é uma vida bem-sucedida em termos de relacionamentos, questões materiais, desenvolvimento profissional. Esse é o nosso critério do máximo para uma vida. Para eles, o máximo era a realização mesmo, iluminação. Então, aquele coletivo tinha esse olhar. No entanto, chegou um momento, né, aquele povo completamente pacífico e espiritual foi invadido pela China. E eles destruíram os templos e arrancaram os monges de dentro das cavernas, aqueles monges que estavam lá por anos. E dizem que quando eles eram arrancados, muitas vezes a luz era tão agressiva que eles ficavam cegos, porque tinham ficado anos na escuridão. E aí? Cadê o espiritual? Cadê a coisa né, que se conquista através dessa abdicação, esse abdicar do mundo mundano? Não parece uma grande piada? Não é isso, nem isso, e nem isso, e nem isso. Por isso, agora vem outra história, que Buda chegou para a multidão e não disse nada, mostrou uma flor. E um cara que estava lá no meio, nem sei se era dos maiores seguidores e dos melhores seguidores dele, começou a rir. Só isso. Acabou a palestra, acabou o encontro. Só ele entendeu. Entendeu o quê? A piada. Então veja, não tem lugar para se esconder. É isso mesmo. É isso. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Esta semana eu li alguns capítulos do livro, né? Esse livro de estudo. Uhum. E chegou um momento que veio um sentimento de muita frustração. Ah, De muita frustração. Olhei para mim mesmo, né? Quem é que está frustrado? Quem é que está frustrado? E porque ele é muito direto, né, nas muito. palavras, e Sim. é só isso, só isso, só isso. E muitas vezes nos satsangs a gente está acostumado com uma linguagem do net-net. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Aí o que a mente faz? Bom, se não é isso, então pode ser aquilo. Não, também não é isso, então pode ser aquilo. Então fica pulando, 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 tativizando a mente, né? Desconstruindo.
e Sim. sempre achando que uma hora vai chegar lá. E o Uhum. livro ilustra esse processo, porque ele corta isso, né? Chega de procurar, é agora, é só isso, é só isso. Aí pum, fica naquele silêncio, não tem o que mais o que fazer, não tem mais o que pensar, é só isso. Então, no primeiro momento, parece que vem um sentimento de frustração muito grande, porque não tem mais nada para fazer. Ué, você queria ficar com alguma coisa? Não é assim? Mas é muito, Todo mundo deu uma risadinha aqui, porque todo mundo se identificou. porque tem, né, sempre aquela chaminha assim, ah, agora eu entendi, ah, agora é isso, agora eu sei. E ele Uhum. desconstrói tudo, toda a ideia, para tudo. É só isso, aqui e agora. Não tem mais nada para fazer. E é tão simples que a mente se frustra. Exatamente, se frustra. Não tem problema, porque isso também está sendo visto, né? Não tem problema. Mesmo sentimento de frustração vindo, Sim. é pura ciência, né? É, Mas como o mecanismo ele é insistente, né? Ele é insistente. Realmente tem que chegar um momento assim de frustrar a mente completamente, né? dizem que aí é quando você está na borda, né? Que não consegue mais se agarrar em nada, não é? Não consegue mais se agarrar em nada, não tem mesmo. Aí é o reconhecimento de que é uma queda livre, É. sabe? Também tem uma fala assim sobre é, o reconhecimento da vulnerabilidade enquanto personagem, vulnerável, completamente, não tem controle sobre nada, não tem mesmo. Não é você que está fazendo, não é a vida. No fim, assim, parece que é só um entregar. Mas mesmo isso é uma ideia. É uma ideia. Aí é só isso, é só isso. Então, qualquer pensamento que surge, constrói, desconstrói, fica só no só isso. E depois de só isso também é uma ideia. O É, vazio também é uma ideia. sim, E toda a sensação que vem com isso também é. é. Mas o tempo todo, né? No instante presente agora, havia ciência. Sem desejar ou sem negar, nada, não tinha nenhum movimento acontecendo. A ciência é isso. E aí faltam as palavras. Esse é o lugar bom. Quando faltam as palavras aí, tá em É que, casa. é que não precisa negar mais nada, né, Bada? Não tem que negar mais nada. Eu não tenho que procurar aquilo que eu não sou mais, nem aquilo que eu sou. Não tem mais nada para ser procurado ou para ser negado. São só movimentos. Quem está ciente disso? Não como personagem, né? Nesse Não como espaço. personagem. E aí eu vou te dizer, quando isso se desfaz, você sabe, ninguém precisa te dizer. É que o personagem também não tem problema nenhum. Não, Nada, não tem problema. nada tem problema, nada é um problema. Só é. Mas isso não é, agora veio a fala, isso não é a pessoa que sabe. Não é a Sim, pessoa que faz. Não é a pessoa que faz. é uma frustração muito boa. Uma frustração boa, né? A história aqui do autor do livro, para nós ela é muito forte, porque ele está contando a nossa história. Que Isso. ele foi esse buscador que foi para
tudo quanto é lado, até o esgotamento completo. Porque o que ele narra aqui no final é isso, é essa frustração. Para mim, tornou-se fácil aceitar. Por quê? Porque tudo na minha vida tornou-se plano e baixo. Tornei-me profundamente e completamente deprimido. Né? Só que ele diz assim também, gente, olha, não é preciso passar por isso aí, não. Saiba agora. Saiba agora que já é. Como acontece? A gente não sabe. Porque, como tudo mais, não tem controle nenhum da pessoa. É a vida que se faz. Isso aqui também é uma brincadeira. Também é um movimento acontecendo. E nem estou dizendo que existe um outro movimento além desse. Não tenho acesso a isso. Só tenho acesso a esse instante. Esse instante é uma fala profunda sobre o que é a realidade. Isso é simplesmente ser. Só há isso. É que aí vem às vezes a ideia, né? Nossa, como isso é lindo. Nossa, como isso me traz paz. Nossa, como isso é revelador. Nossa, isso é a insistência, né, da mente está tentando trazer um valor para isso que é. E ao mesmo tempo não tem problema, porque esse movimento da mente tentando dar um valor também é sem contradição. Também é. Então, olha para isso que é a fala que vem aqui agora. Olha para isso. Deixa o movimento em paz. Para de perseguir o movimento. Deixa o movimento em paz. Olha para esse sentido de existir que está sempre aí. Veja se não é assim. E olhe para ele. Nesse instante, você já está em casa. Aí vem um silêncio que é difícil de romper. E está tudo certo. Se tiver barulho, também está certo. Fica com a experiência direta. Recuse a aceitar qualquer pensamento ou rótulo ou conceito como respostas. Seja radicalmente honesto. E a simplicidade de ser é tudo o que é. A simplicidade de existir, existência, é tudo o que é. A simplicidade de ser é completamente inafetada por qualquer experiência. Toda experiência é feita de existência.
É uma outra forma de dizer.